Então, olhando em detalhes a animaçãozinha, repare que aqui eu tenho um eixo entalhado que vem lá da embreagem, vai girar esse eixo que é o eixo primário. Repare que as engrenagens estão girando junto com ele, elas são usinadas no próprio eixo. E uma vez que elas estão girando junto com o eixo, obviamente que ela vai transmitir a rotação para a engrenagem para o seu par lá de baixo. Consequentemente, a de baixo vai ter sempre a rotação dela, nesse caso, em relação à de cima. Então, eu tenho eixo primário e eixo secundário. Mas como essa engrenagem ela não é conectada ao eixo secundário, ela tem um sistema de rolamento, isso aqui vai ficar parado. O eixo secundário que vai para as rodas fica parado. E como que eu faço a marcha? Na verdade, eu tenho um sisteminha de dentado aqui, uma outra engrenagemzinha, e um sisteminha de luva por fora. Quando eu aciono a alavanca, a luva vai conectar esses dentinhos que estão usinados no próprio eixo com os dentinhos que estão conectados à engrenagem. Eu vou unir esses dois carinhas e aí sim eu vou forçar o meu eixo a seguir a rotação dessa engrenagem. Olhando em mais detalhes aí como funciona, eu vou colocar a primeira marcha. Coloquei a primeira marcha, o que ele fez? Essa rotação que vinha do motor era transmitida para a engrenagem aqui da primeira marcha, e como eu conectei o eixo à minha engrenagem, o eixo está girando seguindo essa relação de marcha. A partir do momento que eu coloco a segunda, ele vai liberar esse par de engrenagens e vai conectar o do outro lado. Estou em segunda marcha, aumentei a rotação. Sucessivamente, tem a terceira, conectei essa daqui, e tem no caso aqui a quarta marcha, eu conecto o último par e obviamente a rotação é maior. Por que a rotação maior? Se a rotação de entrada, se a engrenagem de entrada é grande e a de saída é pequena, eu multiplico a rotação. Mais ou menos que nem na bicicleta. Se eu tenho a engrenagem pequenininha na frente e uma grande atrás, será a minha primeira marcha. Voltando aqui para a minha primeira marcha, eu consigo deixar isso aqui transparente. Eu consigo ver justamente a minha luva conectando a parte do eixo à minha engrenagem. O caminho por dentro disso aí, e no meio eu tenho o sincronizador que eu vou explicar mais em detalhes. O legal aqui é quando eu conecto a marcha ré. Geralmente a marcha ré, por que faz aquele ruído? Porque é o único conjunto de engrenagens que eu tenho dentes retos. Os dentes helicoidais, qual que é a função dele? Ele tem um problema de não aguentar tanto torque, porque o contato entre os dentes não é total, não é toda a área, toda a superfície, se pontual. E a grande vantagem dele, pelo fato de ser um contato pontual, toda vez que uma engrenagem encontra com a outra, eu tenho os dentes se acoplando progressivamente. Com isso, eu não gero ruído. Enquanto o dente reto, apesar de eu ter maior esforço, eu vou estar batendo chapadão um dente no outro. E por isso que eu causo ruído. Se é helicoidal, eu sempre sou progressivo. E no caso da marcha ré, para o engate ser mais fácil, principalmente porque eu tenho que inverter a rotação, eu tenho uma hastezinha extra ali, dente reto entalhado no eixo primário, dente reto entalhado no eixo secundário, e eu paro o carro, nada está girando, estou com o pé na embreagem, e engato a marcha ré, e puxa justamente essa engrenagem, dessa terceira engrenagem, para inverter a rotação do sistema. Olhando mais em detalhes e em corte, da mesma forma que eu vou mostrar aqui a peça na minha mão e outros videozinhos a seguir, para vocês entenderem melhor, eu tenho, no caso da engrenagem que está solta no meu eixo, ela gira com um rolamento, tenho o sisteminha aqui que está preso ao eixo, então ele está entalhado no eixo, e quando eu engatar a marcha, eu vou pegar essa luva e conectar essa parte
que está entalhada no eixo, na parte lateral da engrenagem. Então, quando eu arranho a marcha, não é as engrenagens em si que estão arranhando, em si esse acoplamento, porque eu puxo a luva de onde ela estava parada para tentar casar a rotação com esses dentinhos. Como isso aqui tudo está girando, obviamente a rotação não é igual. E obviamente que se eu não casar essas rotações, eu vou ter aquele barulho de dente raspando um no outro. E eu posso até estragar esses dentinhos aqui e nunca mais conectar a marcha. E o pulo do gato desses carinhas aí é o sincronizador. O que o sincronizador faz? Ele iguala a rotação do eixo à engrenagem, vice-versa. Então, se eu estou igualando essa rotação aqui dessa engrenagem, consequentemente eu estou igualando a rotação do par em cima e do eixo que está lá em cima, entalhado. Então, por isso que, por exemplo, quando eu vou dar da segunda marcha para colocar a primeira, é tão difícil, porque eu tenho que acelerar o eixo primário e aí, consequentemente, ganhar a rotação ali para fazer o casamento. Como que ele faz isso? Ele tem um sisteminha cônico, então a gente já vai ver na animaçãozinha aí em mais detalhes. Tanto na minha peça aqui a gente também pode ver. É um sisteminha cônico que a hora que eu empurro a luva, ele freia a engrenagem, faz um papel de freio nesse cone e, consequentemente, acopla a engrenagem. Óbvio que eu tenho que dimensionar esse carinha para dar tempo e ter o esforço e não permitir um desgaste tão grande, porque geralmente o sincronizador é de um metal de menor resistência à tração, é um metal mais mole, para justamente eu não ter desgaste dos elementos de aço. Eu tenho que projetar isso aí para ter um sistema, digamos, de freio da minha engrenagem progressivo. Óbvio que quanto maior a minha engrenagem, quanto mais torcudo o meu motor e necessitar de engrenagens maiores, mais difícil é fazer esse acelerar ou frear a minha engrenagem. É por isso que, por exemplo, você vê motorista de ônibus ou mesmo de caminhão trocando marcha. Você vê que eles não trocam rápido a marcha. Por quê? Porque leva um tempo para o sincronizador frear ou acelerar a engrenagem. E com isso, esse tempo que ele está fazendo força ali, é a força que o sistema está freando ou acelerando a engrenagem. Se ele tentar trocar muito rápido, que muitas vezes não dá, porque você não consegue ter essa força de acelerar. E dois, às vezes que conseguem, isso em carro de rua também, carro de passeio, se consegue, não dá tempo do sincronizador sincronizar a marcha e com isso, as rotações, e com isso eu arranho esses dentinhos. Olhando na simulação, no videozinho aí fica mais fácil de entender. Então, olhando o videozinho, o que ele representa? Tem o eixo e a engrenagem em rotações diferentes. Eu vou pegar a luva, essa luva vai empurrar o sincronizador, vai ajudar a frear a engrenagem, e uma vez que estiverem na mesma rotação, a luva vai conectar a engrenagem ao eixo. Deixa eu pôr o vídeo aqui para vocês entenderem melhor. Então eu conecto, igualou a rotação, conectei. Com isso, significa que o torque vai ser transmitido da engrenagem por essa luva e para o eixo. Então tem uma conexãozinha pequenininha. Cuidado que tem muita gente que fala que o sincronizador que transmite o torque. Não, não é o sincronizador. O sincronizador só serve para sincronizar a rotação. Uma vez que eu tenho isso daí conectado, vai ser pela engrenagem, aqueles dentinhos laterais, a luva por esse sistema entalhado e aí vai para o eixo. Então, olhando por dentro, como que funciona? De novo, a luva faz o papel do verdinho. A hora que eu quero engatar a marcha, eu vou empurrar o sincronizador contra aquele cone, ele vai frear a engrenagem e uma vez que as rotações estiverem igualadas, o sistema meio que automaticamente dá um pulo, né? Faz clack. Eu tenho uns sisteminhas de molas e tal que ajudam isso daí, esse engate, reter o engate, tanto quando eu não estou engatado a marcha, quando eu estou com ela engatada, selecionada. Por isso que faz aquele pulo meio que sozinho, que ajuda isso daí, né? Então, uma vez que eu igualei as rotações, que o meu sincronizador freou, eu conectei a engrenagem, a luva conectou a engrenagem ao sistema entalhado
e aí para o meu eixo de transmissão. Motores pequenos com baixo torque, geralmente motos de baixa cilindrada, eu não preciso nem ter o sincronizador, que só pelo fato de eu empurrar a luva, o sisteminha é tão pequenininho, tem uma inércia tão pequenininha que eu consigo frear a engrenagem sozinho ali, engatar sem arranhar. Então você vê que moto eu não consigo trocar de marcha devagarzinho, é sempre rápido. Mesmo que você faça o esforço devagarzinho, a hora que o sisteminha encontra a mola, ele já muda rápido, porque o engate é rápido, não tem como ter esse freio. Porque se eu forçar devagarzinho, aí sim eu vou arranhar a transmissão. Então aquilo que a gente viu nas animações, né? As engrenagens correm soltas. E aí quando eu seleciono uma marcha, eu vou trazer a luva, vai empurrar o sincronizador e vai travar a engrenagem no eixo, enquanto a outra está solta. Se eu vou mudar de marcha, eu venho para o outro lado e travo aquela engrenagem e liberei a outra. Olhando isso daí, na peça desmontada, como que funciona? Então, olhando na peça desmontada, e percebe que tudo gira solto, e aí eu venho e empurro e travei essa engrenagem que está presa ao eixo com a engrenagem que faz minha marcha. Então as duas são travadas. A partir do momento que eu libero, gira solto. E como que isso faz? Pela luva. E aqui o que vai me desacelerar a engrenagem é o sincronizador no corpo cônico aqui que está junto à engrenagem. Então você vê que você tem uma certa interferência e se eu empurrar ele trava. Então ele funciona como freio, para justamente a hora que tiver isso aqui funcionando, eu unir esses dentes com o outro da própria engrenagem que faz a marcha através da minha luva.